muito bem-vindos ao 9º Congresso Brasileiro de Nefrologia. Bem-vindos a Curitiba. É um privilégio hoje estarmos abrindo uma das primeiras sessões do Congresso com a medicina paliativa, com a nefrogeriatria, que são áreas inovadoras e que vieram para ficar na nefrologia, aprimorando o nosso cuidado com os pacientes renais. É uma honra hoje nós termos convidados muito especiais aqui, pessoas muito atuantes na área, e eu tenho certeza que a gente vai aprender muito com eles. Nós vamos fazer a sequência das aulas, então, uma atrás da outra, e no final a gente abre para perguntas. A gente está com o tempo um pouquinho mais atrasado, mas acredito que a gente consiga ainda abrir para perguntas, reduzindo um pouquinho o break. Vou passar a palavra para o Dr. Jonathan. Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Congresso Brasileiro de Nefrologia. Nós vamos iniciar, então, agora a primeira palestra. Então, eu apresento para vocês a doutora Cássia Gomes da Silveira Santos, médica nefrologista pelo Serviço de Nefrologia do Complexo Hospital de Clínicas do Paraná, UFPR, onde é responsável pelos ambulatórios de nefrogeriatria e cuidado paliativo renal. Paliativista pelo Instituto Pagliari, titulada pela AMB, coordenadora da residência de nefrologia do CHC UFPR, ex-coordenadora do Comitê de Suporte Renal da Sociedade Brasileira de Nefrologia, entre 2019 e 2020, e mestre na temática hemodiálise em idosos pela Universidade Federal do Paraná. A doutora Cássia vai palestrar o tema diálise em octogenários e nonagenários. Doutora Cássia, bem-vinda, muito obrigado. Obrigada, Jonathan. Vou passando aqui, então. Eu não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação. E eu começo a minha aula chamando a atenção para vocês que os pacientes com 80 e 90 anos hoje são chamados de muito idosos. Esse é o grupo etário mais crescente no Brasil e no mundo inteiro também, né? Hoje as pessoas de 65, 79 anos, aos 79 anos, elas estão vivendo até os 80, 90 anos. Coisa que a gente não via há uns 10, 15, 20 anos atrás. Junto com o crescimento desse grupo etário, nós temos um aumento enorme da prevalência de doenças crônicas, que são doenças que progridem, desnutrição, dependência, uma população mais dependente, frágil e com uma grande prevalência de déficit cognitivo. E com tudo isso, nós temos uma maior demanda social e econômica, o que gera grande interesse, tanto em pesquisas científicas, quanto nas questões econômicas dos países, nas gestões em saúde. Tanto é que, em 2017, criou-se uma lei federal que chama ainda atenção mais para esse grupo etário, trazendo como prioridade especial os idosos com mais de 80 anos. Trazendo um pouquinho para a nefrologia, vejam que interessante. Após os 80 anos, o risco de morrer é maior do que o risco de progressão da doença renal para o estágio avançado, para o estágio que exige diálise. E essa é uma corte muito interessante, com 30 mil pacientes, uma raridade na nefrologia, que fez um follow-up de 5 anos tentando identificar o risco de morte e o risco de evoluir para a doença renal crônica. Vejam que aqui em mais claro, até os 75 anos, o risco de evoluir para a injúria, para a insuficiência renal, é muito, muito maior. E, ao longo do tempo, isso se perde, né, aumentando muito a mortalidade, a ponto que, entre os 85 e 94 anos, existe 25 vezes mais chance de morrer do que evoluir para a doença renal crônica no estágio 5. E a epidemiologia ela é assustadora. Em 2019, dos 700 milhões de idosos no mundo, 143 milhões tinham mais de 80 anos. E a perspectiva é muito maior. Em 2050, estima-se que isso se triplique para 426 milhões de pacientes com 80 e 90 anos no mundo. Essa nefrologista, Manjula Kurela, da Universidade de Stanford, já em 2007, chamava atenção a quantidade de pacientes com 80, 90 anos que estavam incidentes em diálise. Em 1996 para 2003, esse número duplicou. Mas o que ela observou? Que esses pacientes eles morriam muito mais
do que os idosos clássicos entre os 65 e 79 anos, sendo uma sobrevida de 12 meses. 5 anos depois, a população entendeu melhor esses resultados e esses desfechos e já mudou totalmente esse cenário, a ponto que idosos com mais de 85 anos tinham 5 vezes mais chance de não receber diálise. Então, a chance de não tratar com diálise esses pacientes aumentou consideravelmente. Mas e como que a gente entende melhor aí essa sobrevida nos pacientes octogenários e nonagenários? Vamos entender um pouquinho melhor. Então, esse trabalho, com quase 1.000 pacientes, né, mostra que existe, sim, uma diferença boa de sobrevida nos pacientes que dialisam, com uma média de 58 anos, né, mais ou menos o nosso padrão dos pacientes em diálise. Né, sobrevida em diálise é consideravelmente diferente. Mas aos 75 anos, não existe muita diferença. A diferença é em torno de 4 meses nessa corte. E mesmo que a gente leve em consideração outros fatores, como as múltiplas comorbidades, isso não tem grande diferença. Outros trabalhos confirmam essa informação, mostrando que, a partir dos 80 anos, aquela vantagem que a gente tinha em diálise para aumentar a sobrevida, ela é perdida a partir dessa idade. Mas será que a idade cronológica ela impera para todos os pacientes? Como explicar que, aos 95 anos, esse atleta belga corre uma maratona? E o Mick Jagger, aos seus 80 anos, tem mais energia de palco que talvez todos nós juntos aqui. Então, a gente está atrás de outros fatores que nos ajudem a colocar também na conta, na nossa decisão, quando a gente tem um paciente de 80 anos. E a gente tem muitos fatores, mas eu queria chamar a atenção para vocês aqui de 2 principais, que são aqueles que imperam nos desfechos duros da maioria dos trabalhos em desfechos negativos em diálise, que é o déficit cognitivo e a síndrome de fragilidade, levando a um aumento do número de quedas desses pacientes. Esse que é um trabalho brasileiro que comparou pacientes com menos e mais de 80 anos em diálise, de um grupo de São Paulo, e mostra que o déficit cognitivo e a queda de funcionalidade é considerável nesse grupo. E esse perfil de paciente tem um risco ainda maior de morrer em diálise, quase 2 vezes maior. E aí a gente se pergunta, mas será que não existe uma diferença entre a modalidade dialítica? Nós estamos colocando tudo na conta de diálise. Então, vamos ver. E aí a gente tem um grande problema. A gente não tem resultados fidedignos para nos trazer essa resposta, porque existe uma grande variabilidade de resultados. Os estudos são observacionais, os estudos são retrospectivos, são registros nacionais que mostram a realidade daquele local específico. Então, esse trabalho aqui holandês, ele tentou mostrar uma diferença, não foi projetado para idosos, mas tem lá uma subanálise que não teve diferença de sobrevida, se for hemodiálise ou diálise peritoneal. Mas esse aqui já mostra que existe uma maior mortalidade para os pacientes octogenários em diálise peritoneal. Fica aquela dúvida, será que os pacientes mais graves não eram os que foram para a diálise peritoneal? Mas a gente talvez não tenha essa resposta mesmo na literatura, mas aí a gente se pergunta, será que o mais importante é a sobrevida de um perfil de paciente que está muito mais próximo do fim, 80, 90 anos, e a gente tem que lembrar da finitude da vida, que é uma realidade. E talvez o que nós precisamos discutir é qualidade de vida. E vejam que interessante esse trabalho, que mostrou a diferença de sobrevida nos pacientes em diálise, mas o que ele mostrou? Que mesmo essa sobrevida a mais, 50% dos dias a mais de vida desses pacientes eram hospitalizados, ou em consultas, ou em clínicas de hemodiálise, ou em trânsito para dialisar. A gente gosta muito de número, né? de uma probabilidade. Então, alguns trabalhos tentaram nos mostrar isso, né? Com foco na qualidade de vida. Paciente com 80, 90 anos em hemodiálise tem 9 vezes mais chance de ser dependentes e de evoluir com declínio cognitivo. Esse trabalho aqui também mostra que pacientes que entram em diálise independentes, em um ano, essa estatística de 80% cai para 20%. Poxa, mas, de novo, eu venho com a pergunta, será que a qualidade de vida não tem uma diferença com a modalidade dialítica?
Esse trabalho foi um trabalho que mostrou que os pacientes em diálise peritoneal tinham um menor impacto da doença renal crônica na qualidade de vida. Esse outro trabalho, é um trabalho famoso com idosos frágeis, mostrou que, na verdade, a grande diferença é a fragilidade e não a modalidade dialítica, mas que, sim, os pacientes em diálise peritoneal tinham um maior grau de satisfação com o seu tratamento renal. Mas aí eu pergunto para vocês, o que nós esperamos com a diálise para o nosso paciente? Né? O que nós esperamos para o nosso doente que tem a doença? E aí, a nossa resposta para isso é o cuidado centrado no paciente, em que eu posso tratar um idoso frágil e eu posso tratar o Mick Jagger. E aí não tem segredo, não tem segredo. É sentar e conversar com esse idoso, é sentar e conversar com essa família, preparar um ambiente adequado para essa conversa, é se perguntar o que é mais importante para esse idoso, é entender a biografia desse paciente. A gente sabe que os pacientes idosos eles se apegam muito à sua rotina, à sua casinha, à sua moradia. Muitas vezes a gente vai indicar diálise para esses pacientes, eles vão precisar se mudar para a casa de um filho. E talvez isso é algo que traga muito mais sofrimento do que talvez alguma carga de doença da síndrome urêmica, da doença renal crônica. Já, por outro lado, tem pacientes que passam o dia sozinho em casa, porque não tem lá o pessoal da família, e a clínica de hemodiálise pode trazer uma socialização. Ele conhecer outros amigos, conversar, então é um perfil diferente do paciente. As experiências em diálise, muitos pacientes trazem aquelas histórias lá que o vizinho faleceu de diálise ou o tio do vizinho. Então, a gente precisa desmistificar essas falácias, né? A doença é que trouxe um impacto maior desse paciente, né? Não a diálise em si, muitas vezes. Conhecer a terapia. Muitos deles nunca ouviram falar em diálise, mas tem esse rótulo, né? Então, encaminhar para a nossa enfermeira de diálise peritoneal para conhecer o método, ir até a clínica de hemodiálise para depois estarmos capacitados, então, para tomar essa decisão. E também se perguntar se não existem outras doenças em progressão além da doença renal, né? Se não existe um prognóstico diferente para essa doença e a terapia modificadora de doença. A gente precisa ter humildade e conversar com o especialista. Entender melhor o outro diagnóstico além da doença renal, que isso faz toda a diferença. E não tem segredo, para isso precisa de tempo. A gente não consegue ter todas essas informações e se sentir capacitado para ajudar na tomada de decisão compartilhada se a gente não tem tempo. Em menos de 2, 3 consultas, a gente não consegue fazer isso, né? E o ideal é que a gente discuta isso no estágio G4, né? 5, no máximo, aí, mas sem sintomas, sem a urgência. Aqui eu trouxe para vocês algumas respostas que a gente vê os idosos quando a gente pergunta sobre o início de diálise. Então, a gente vai ter um perfil de paciente que vai dizer assim, olha, vamos dialisar? Vamos, doutor, vamos. Se for para melhorar, vamos dialisar. O que a gente sabe desse perfil de paciente? Não tem um impeditivo por parte do desejo do paciente em relação à autonomia desse paciente. Essa decisão, ela fica muito para a equipe, né? Não sozinha, mas tem um poder mais significativo ainda. Já tem outro perfil de paciente que vai dizer, não, eu não quero dialisar. E aí a gente tem que tomar um cuidado com esse perfil de paciente, para entender se ele realmente compreende as consequências da diálise, porque a gente muitas vezes está tomando essa decisão no momento em que ele não tem sintoma. E muitos têm dificuldade de entender isso. E à medida em que os sintomas vão surgindo, ele pode mudar de opinião e tudo bem, mas talvez esse seja um outro cenário clínico que a gente vai ter que reavaliar como equipe se cabe a diálise naquele momento. A gente já tem um outro perfil de paciente que é muito comum nos octogenários e nonagenários, que não se mostram motivados para participar dessas decisões ou que estão inseguros com essa decisão. E aí a gente vê que eles terceirizam isso, ou para a equipe médica, equipe multi também, ou para a família. E a gente percebe que eles têm, muitas vezes, uma lentificação no raciocínio. Às vezes a gente vai lá, fala muita informação, como é que é a diálise peritoneal, como é que é a hemodiálise, mas eles não estão interessados. Não estão interessados. Então, veja como a gente tem perfis diferentes. E aí a gente se pergunta, poxa, mas será que, então, é só essa decisão que eu tenho que fazer, hemodiálise, dialisar, diálise peritoneal? E aqui eu trago para vocês algumas ideias mais inovadoras
para o perfil de paciente octogenário, que é a diálise incremental, que é, na verdade, uma ideia antiga que a gente está retomando na nefrologia, felizmente, que nada mais é que uma modalidade de diálise que leva em consideração a função renal residual para a gente atingir aquela meta de uma boa diálise, adequacidade dialítica. É uma modalidade em que a gente nos permite iniciar com uma menor dose de diálise e ir avaliando isso ao longo do tempo, com o aumento dessas sessões tradicionalmente quando essa função renal ela é perdida. E por que a diálise incremental ela é interessante nos octogenários? Porque os idosos eles têm menor ingestão dietética, menor taxa metabólica. Sendo assim, eles geram menos toxinas urêmicas. Eles têm um menor ganho de peso interdialítico. E a hemodiálise incremental permite que o idoso possa se adaptar nesse processo, que é extremamente impactante, nessa transição do estágio 5 não dialítico para o dialítico. E o melhor de tudo, para nós compreendermos se esse paciente vai ter benefício ou não com a diálise, porque certeza a gente não tem, né? Se ele tolerou, se ele adaptou, se ele teve uma melhor qualidade de vida. Chama a atenção também dos pacientes em fim de vida prolongado, os pacientes com 80, 90 anos, que é muito comum a gente ver as doenças crônicas em progressão. Esse fim de vida, ele não é de dias, ele não é de horas, né? A gente até já sabe que esse paciente ele não tem indicação de um suporte avançado de vida, isso é desproporcional, mas esse paciente ele não falece rapidamente. E, nesse processo, a gente vê muita carga de sintoma da uremia. A gente vê hipervolemia recorrente, né? A síndrome cardiorrenal. É aquele paciente que está com dispneia e interna, e em um dia você faz o diurético endovenoso, ele é outro, e vai embora. Só que o que acontece? Ele volta, ele recorre, ele volta. E isso traz uma morbidade enorme, hospitalizações recorrentes e um grande sofrimento. E aí, será que a diálise não poderia ser um recurso para a gente controlar esses sintomas? E aí eu apresento para vocês a diálise paliativa, que é uma diálise com o objetivo principal do controle dos sintomas, desde que ela seja tolerável e adaptada sem sofrimento. Ela é indicada para os pacientes em fim de vida com uma carga grande de sintomas relacionados à doença renal. Também ela cabe naquele paciente que já estava dialisando, em manutenção, e que descobre um outro diagnóstico e as coisas mudam, essa funcionalidade desse paciente ela é perdida e o nosso olhar para o doente também muda. Ou então aqueles pacientes que têm injúria renal aguda e que a gente naquela época não sabia bem a expectativa de vida, o que ia acontecer. Injúria renal aguda em octogenários, eu não vou me estender, vou deixar para o Dr. Rodrigo, mas só para trazer uma reflexão, que a primeira ideia e dificuldade que a gente tem é, poxa, será que esse processo é reversível ou ele vai cronificar? Porque se for cronificar, eu até entendo que isso não cabe para o meu paciente, mas eu não sei essa resposta. E aí a gente, na verdade, está com a pergunta errada, porque o fator de risco que mais vai impactar é a própria injúria renal aguda. Ela é um fator de risco para a mortalidade hospitalar, e não a diálise. Esse é um trabalho da Bahia, de um grupo de nefrologistas de lá, Dr. Paulo Noves, que nos mostrou que os nonagenários com injúria renal aguda têm 6 vezes mais chance de morrer, e que dialisar não vai fazer a diferença. E esse aqui é meu último slide. Eu trago aqui uma reflexão para aquela situação que a gente vê quando nos chamam na UTI e a gente tem lá um paciente crítico com injúria renal aguda e vem a equipe e nos diz, mas ele tinha uma excelente funcionalidade, era um paciente que fazia de tudo, ele tem uma função cognitiva ótima, e a gente se apega a essa informação. E essa aqui é uma reflexão desse livro de autores suíços, Le Quatrième Âge, que diz o seguinte: o processo de fragilização é inicialmente imperceptível e seus efeitos se instalam gradualmente de modo adaptativo. As perdas leves elas vão se incorporando naturalmente ao cotidiano sem mudanças significativas. Mas existe um momento do desequilíbrio causado por uma doença ou acidente denominado limiar de insuficiência, que marca o início do estado de fragilidade. Ele tinha uma boa funcionalidade
ele estava andando numa corda bamba muito bem equilibrado, e a gente achava que estava tudo bem. Mas vem um vento ou alguém que empurra, e ele não consegue voltar para o equilíbrio dessa corda bamba. Eu vou pular minhas take-home message para apresentar para vocês aqui parte do meu grupo de serviço de nefrologia do HC, e eu agradeço a atenção de vocês.